Hoje, aqui no nosso podcast Mulher Pode, nós vamos conversar com uma dessas mulheres, uma das 184 mulheres eleitas pelo PL, eleitas numa cidade importante. Essa mulher foi eleita em Jundiaí. Aliás, eleita não, ela foi reeleita, a mais votada agora em 2024 da história de Jundiaí. Ela foi eleita lá atrás como a primeira mulher eleita, né, naquela legislatura na cidade de Jundiaí. E agora, com esse feito, né, tem falado, né, representado o PL Mulher, não só em Jundiaí, mas por toda a região. Kézia, vereadora querida, que eu já conheço já há um tempo, que está sempre nos movimentos do PL Mulher, que está sempre liderando, que está inspirando outras mulheres. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Mulher Pode. E nós queremos saber um pouco da sua trajetória. Quem ainda não conhece a história da Kézia, né, agora vai conhecer como essa mulher veio parar na política. Como foi? Obrigada pelo carinho, deputada. Eu quero agradecer por essa oportunidade ao nosso partido, agradecer a você, sempre muito querida, um exemplo para a minha trajetória. Inclusive, nós estávamos aqui lembrando que meu primeiro podcast, né, com PL Mulher foi com você. Imagina o desafio, com a deputada, jornalista, né? Eu comentei que eu estava morrendo de medo, estava super insegura. Foi super bem. Ai, obrigada. Mas você me conduziu super bem, então quero te agradecer sempre pelo seu carinho, agradecer o partido, nosso presidente, pela oportunidade, por valorizar a mulher na política. Né? Hoje em dia é raro, não são todos os partidos que fazem o que o PL, e com a sua representatividade, a representatividade da Michelle também, abrem portas para inúmeras mulheres. Né? Muitas desistem já no comecinho porque não querem encarar o que o próprio partido deixa de apoiá-las. Né? Então, eu quero agradecer o PL, agradecer por essa oportunidade, deputada, e dizer que, para mim, eu estou muito feliz por estar representando o PL Mulher em Jundiaí como presidente e também como vereadora de segundo mandato, de reeleição, agora reeleita em 2025 com 8.020 votos. Automaticamente 8.020 votos. 8.020 Olha só votos. Quanto voto que essa mulher teve. E, aliás, eu estava conversando com a Kézia. Melhor do que ser eleita, né, Kézia? Exato. É ser reeleita. Reeleita Exatamente. com uma votação expressiva. Porque se na primeira vez, lá em 2020, você foi eleita com 2.648 votos, é isso? 2.648 votos. E agora, em 2024, com 8.020 votos, significa o quê? Que se na primeira vez você foi eleita por uma aposta, né? As pessoas falaram, vou votar na Kézia, na vereadora Kézia, porque eu gosto dela, ela pode fazer a diferença. Aí, quando você fez esse trabalho por 4 anos, as pessoas referendaram. Sem dúvida. Com 8.020 votos. É isso. Como é que começou a tua história na política, Kézia? Então, deputada, na verdade, eu vim do mundo privado. Né? Eu tenho uma experiência grande em um banco, o Banco Itaú, e eu sempre gostei muito de política. A pessoa que me encaminhou na política como aprendizado foi meu pai. Meu pai, que hoje tem 92 anos de idade, foi quem me ensinou os valores e princípios de família e também da política. Ele sempre, desde... Mas ele já foi político? Não, ele só apoiava, fazia algumas campanhas em Jundiaí. E nós somos em 5 filhos, né? 4 irmãos, 4 homens e eu. E ele sempre gostou muito de falar, de tratar de política e de explicar a política em casa. Então, o meu primeiro ensinamento foi com meu pai mesmo. Não só os valores que ele e minha mãe me ensinaram, que eu respeito e trago, inclusive para a política até hoje, mas também sobre política. E é o que eu trago, né, até hoje. Mas eu vim do mundo privado. A minha formação, a primeira faculdade foi Direito, e aí eu prestei um curso de trainee no banco por prestar, né, na área jurídica e na área comercial, e acabei passando nos dois. Como a área jurídica era um concurso para... eles
colocam como técnico júnior, né? Então eu entraria recebendo muito pouco e para a área comercial do banco eu seria uma assistente de gerência. Então eu já aceitei o cargo para a área comercial, fui para o banco e fui promovida no banco muito rápido. Eu cresci muito rápido. Inclusive, quando eu saí do banco, eu já era gerente geral de uma agência. E nova, bem nova. Então eu tive uma carreira rápida no Itaú, mas que me ensinou muito. Porque eu acho que o mundo privado ele traz conhecimentos muito grandes para a gente, principalmente sobre meritocracia, sobre o quanto as pessoas têm que ter um mérito para ocupar os seus cargos e tem que se preparar também para isso, né? Nada tem que vir muito fácil. Enfim, então eu tinha já os meus olhares para a área privada. Eu nunca tive vontade de sair candidata ou de ir para a área pública, até que surgiu uma oportunidade. Eu tenho uma amizade muito grande com a família do Coronel Telhada, ele era muito próximo da minha família em Jundiaí, ele tem alguns familiares lá também, e um dia ele me convidou. Eu já tinha pedido para sair do banco, porque eu estava bem estafada mesmo, eu ia tentar uma outra oportunidade. Ele falou, olha, Kézia, se você quiser, eu preciso de uma pessoa de confiança para trabalhar comigo. Ele estava vereador, ele tinha entrado no primeiro mandato dele como vereador. Ele falou, eu preciso de uma pessoa de confiança que venha trabalhar comigo, uma pessoa que tenha sua experiência, que sabe lidar com pessoas e que é uma pessoa confiável, né? Que eu estou perdendo uma assessora minha, que está indo embora, e eu preciso de alguém como você. Falei, né? Na época eu tratava ele como Paulo, não era deputado ainda, ele não estava deputado. Eu vou topar, vou para esse novo desafio. E eu fui e aceitei. Comecei na Câmara Municipal aqui de São Paulo. E todas as oportunidades que eu tinha de treinamento, que a própria Câmara dá, ou cursos por fora, eu fui fazendo e fui aprendendo a gostar do mundo público, mas nos bastidores, como assessora. Que eu acho que é super importante também, deputada, Sim. a gente ter essa experiência, porque quando a gente está nos bastidores, a gente vive muito o que vocês vivem também, o que a gente vive hoje, né? É um time, né? É um time. E o nosso assessor é o nosso braço direito, né? É tudo. A gente precisa muito desse suporte. E aí eu fizemos a campanha dele para deputado estadual na época, ele entrou para a Assembleia Legislativa e eu fui acompanhá-lo. Fiquei 2 anos e meio na Assembleia Legislativa, aqui de São Paulo também com ele. Quando eu voltei para Jundiaí, quando o Luiz Fernando assumiu o primeiro mandato dele como prefeito, me convidou para trabalhar nos serviços públicos, eu aceitei. Voltei para Jundiaí, sou jundiaense, nascida, criada no bairro da Ponte São João, onde eu moro até hoje. Mas estava aqui em São Paulo a trabalho, com o Coronel Telhada, mas aceitei o convite do Luiz e fui assumir esse cargo na Prefeitura de Jundiaí. E lá eu desenvolvi um projeto junto com o diretor, que chama-se Núcleo de Relacionamento com a Comunidade. Quando o Luiz Fernando pegou a cidade de Jundiaí no primeiro mandato dele, ele pegou uma cidade bem complicada, veio de uma gestão PT, então a cidade estava bem abandonada, tanto no que diz respeito à infraestrutura, a serviços públicos, como à saúde. Ele teve que, no início do mandato dele, optar por pagar o salário dos servidores do Hospital São Vicente, que estavam sem salário, ou contratar a empresa de áreas verdes para limpar o mato da cidade, que ele brinca que estava mais alto que ele, né? Que ele é bem alto. Enfim. E aí eu ajudei, graças a Deus, junto nesse início aí, e eu fiz esse projeto que é um núcleo de relacionamento com a comunidade que tem até hoje lá. Deu certo essa política pública. Deu. Né? Porque aproximou as queixas, né, de quem pode resolvê-las. Muito. Só que assim, deputada, eram queixas. Eu levantava os processos de 156 e ouvidoria sobre áreas verdes, limpeza de mato, podas de árvore, enfim. Só que eu ia visitar com uma equipe os munícipes. Então, eu chegava até a casa do munícipe, era a importância desse contato do político, do representante, né, legislativo e executivo junto com a população. Eu chegava, eles falavam, nossa, mas a prefeitura nunca mandou ninguém aqui para conversar com a gente. E tinham demandas de 2 anos paradas. E aí eu ia lá para a gente sanar, para resolver. E nessa eu acabava pegando problemas de saúde, uma consulta que estava parada há muito tempo, uma cirurgia esperando há muito tempo, e eu levava para a prefeitura. E isso foi também aumentando o meu grau de relacionamento com as pessoas em Jundiaí, que eu já era conhecida pelo banco. E é uma coisa muito natural minha, porque criou mais vínculo. Mais vínculo, e eu sou uma pessoa que eu me envolvo muito com o problema do próximo. Então, eu acho super importante isso na política, para quem quer uma carreira política. E aí foi quando o meu presidente em Jundiaí, o Adilson, ele me convidou, ele falou, você tem tudo para sair como candidata. Eu não queria,
Porque eu falava, não, eu sou muito, eu vou falar a verdade, eu gosto de falar a verdade sempre. Não, mas com um tempinho você vai se moldando, né? Os momentos certos, tem todo momento para você poder se posicionar, enfim. E aí eu relutei um pouco, mas depois eu acabei aceitando. Eu falei, então, se eu vou entrar para esse desafio, eu vou entrar para ganhar. E aí eu me dediquei, tive apoio muito da população, mas eu entrei com 2.648 votos e faziam 16 anos que a Câmara de Jundiaí não tinha uma mulher com representatividade. Então eram 18 homens e só eu. Então eu já comecei lá uma grande luta. Sonaira, eu quero que você conte a sua história. Quando você veio lá da Bahia, pé de serra, para tentar a sorte, para tentar uma oportunidade aqui no estado de São Paulo, aliás, como muitos paulistas, né? O nosso estado foi construído, né, com a força, com o trabalho e com a história de pessoas que vieram de todos os estados do Brasil. E a sua história é bem típica, né, que mostra, né, uma mulher se lançando atrás dos seus sonhos para construir uma história diferente aqui na capital. Primeiro dizer que é uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui no podcast do PL Mulher, junto com a querida deputada Rosana, que tem trabalhado muito de forma intensa para oportunizar muitas mulheres aqui no nosso estado de São Paulo, tem alcançado, graças a Deus, e dado voz a muitas mulheres, tem ajudado aí nas demandas do nosso estado. Eu tenho acompanhado um pouco do que vocês estão fazendo aí através das carretas da capacitação, junto com o Fundo Social da primeira-dama Cristiane. Então, é uma grande alegria, né, estar ao lado de mulheres que realmente entendem a sua missão. E eu vim para São Paulo, Rosana, em 2012, em busca de uma oportunidade de estudo e trabalho. Eu concluí o ensino médio em 2008 e a minha cidade no interior da Bahia, Pé de Serra, ela tem um pouco mais de 13 mil habitantes. E para que o aluno de ensino médio conseguisse estudar, conseguisse realizar o seu sonho de ter um diploma, ele teria que ou ter uma família afortunada para conseguir mantê-lo na cidade mais próxima, que seria Feira de Santana ou Salvador, que é 220 quilômetros, ou ele teria que se conformar e ficar na cidade trabalhando no comércio local. E eu, por algum tempo, né, fui a opção 02. Eu trabalhava no comércio local, porque a minha família não tinha condições de pagar um aluguel para que eu estudasse, morasse em outra cidade. E eu fiquei ali trabalhando no comércio local. Então, eu fui professora na minha cidade, eu trabalhei como balconista na minha cidade, eu fazia bico aos sábados, né, trabalhando e tudo mais, para conseguir comprar as minhas coisas, aquilo, né, que toda adolescente na época da minha idade gosta de ter, e os meus pais não tinham condições de dar. E aí, numa festa de Páscoa, a minha tia, a irmã do meu pai, que já morava aqui em São Paulo há mais de 20 anos, ela chegou na minha cidade para passar um período de festa de Páscoa com a gente. E ela disse para mim, Sol, eu não posso ir embora de Pé de Serra se eu não te levar. Eu tenho isso no meu coração. Deus falou para mim que eu não posso ir embora daqui se eu não te levar. De imediato eu achei que ela estivesse ficando, né, meio lelé da cuca. Mas ela já foi de passagem comprada. Ela comprou a minha passagem de volta e eu tinha feito, né, uma prova de vestibular e tinha passado. E todo ano era a mesma coisa. Eu tinha expectativa de que uma hora o meu pai ia conseguir, né, custear um aluguel até eu ter um trabalho em algum local por perto. Porque eu não aceitava a ideia, Rosana, que para eu ser abençoada, que para que eu fosse próspera, para que eu conseguisse realizar o meu sonho, eu teria que sair do contexto da minha comunidade, eu teria que deixar os meus pais, a minha casa e ir morar de favor na casa de alguém. Mas como era uma tia muito querida, eu resolvi vir com ela e pensei, eu vou, fico um período de 3 meses, porque isso era abril, a Páscoa. Em julho eu retorno, porque eu já tinha feito a minha inscrição na faculdade e está tudo certo. Eu vim para São Paulo com a minha tia, cheguei aqui, um frio daqueles, pensa, gente. Mais ou menos que nem agora. Que nem agora. Paulo. Eu vim de blusa, regatinha, pensa, sertão da Bahia. Saí da Bahia de regatinha, de bermuda, sandália de dedo, cheguei aqui na rodoviária, meu Deus, mas era muito frio.
muito frio, e as coisas foram acontecendo de forma muito rápida. Eu acredito que, creio muito, que a mão de Deus, né? Então, eu tinha determinado que seria um período de 3 meses que eu ficaria aqui. E neste período de 3 meses, a minha tia falou, olha, por que você não tenta pegar a sua nota do Enem e levar na faculdade, ver se eles aceitam? Por que você não tenta, pelo menos, distribuir um currículo? E é tão interessante, né, quando a gente começa a caminhar, mesmo sem entender, na direção do propósito, porque eu fui na faculdade, apresentei a minha nota do Enem. Na mesma semana, eu recebi o telefonema da secretaria pedindo para que eu fosse lá, porque eu tinha conseguido a bolsa. Olha. E aí, na mesma semana, a empresa de telemarketing que eu tinha deixado o currículo já me ligava também pedindo para eu ir fazer um teste. E as coisas foram acontecendo nesse período de 3 meses que eu tinha estabelecido. Que você estabeleceu o seu, eu vou ficar 3 meses, aí não vai dar certo. Exato. E aí eu vou voltar. Exato. E foi dando tudo certo. Tudo certo. E aí eu sei que eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu não vou voltar mais. Ela, como assim você não vai voltar mais? Eu falei, as coisas estão acontecendo. Então, quando eu me vi, Rosana, muito perto daquilo que sempre foi sonho para mim, mas sempre foi muito distante, quando eu me vi assinando o documento do meu curso, eu falei, gente, eu não estou acreditando que isso está acontecendo. Eu falei, não, eu vou ficar. E aí eu liguei para os meus pais, né? Disse que ficaria aqui. Eu vim da Bahia com uma decepção na política, porque uma cidade do interior da Bahia, sertão da Bahia, ainda tem muito, né? Na época, tinha muito forte a presença do coronel, aquele que ordena, aquele que persegue, aquele que só lembra de você na cidade época é da dele, eleição. a região é dele. Exatamente. Só é beneficiado o amigo dele. Exato. Então, quando eu resolvi ficar, eu disse, bom, então agora eu vou estabelecer uma outra meta. Concluído o meu curso, vou prestar um concurso e vou ser delegada de polícia. E volto para a minha cidade, presto um concurso por lá. Segunda meta, eu não quero nunca mais saber de política na minha vida. Olha só. E aí deu errado. Deu errado. Graças a Deus que deu errado. E aí você fez faculdade de Direito, tinha o sonho de ser delegada. O que mudou nesse percurso? Você conheceu Eduardo Bolsonaro nesse meio tempo, quando você já tinha terminado a faculdade, quando você estava na faculdade, antes de prestar concurso, como foi que você encontrou, né? Porque quando a missão encontra a oportunidade, aí é o elo perfeito. Velho. Eu fui trabalhar como operadora de telemarketing na LBV. Então, assim, nos anos aí de 2012, alguém recebeu um telefonema da LBV, eu era pedinte. Então, Olha, muito possível. Eu estive na LBV recentemente, eles ainda têm esse Eles trabalho. ainda têm, né? sim. É. E aí a gente tinha de forma muito, muito intensa as campanhas, né? A gente Sim. ligava pedindo. Só que eu tenho, Rosana, uma deficiência auditiva aqui no ouvido direito. As minhas células, elas envelheceram precocemente. Então eu não escuto do lado direito. E mesmo assim eu era operadora de telemarketing. Só que chegou um tempo em que doía muito, porque eu só usava, né? Eu sobrecarregava o ouvido esquerdo. E aí um dia eu cheguei na faculdade e falei, gente, eu tô cansada, eu vou procurar uma outra coisa. E aí eu passei no painel de estágio da faculdade e tinha uma vaga de estagiária na Polícia Federal. Achei estranho, falei, nossa, mas que estranho, uma vaga assim, dando sopa de estagiária e tal. E aí eu retirei o papel, liguei lá no RH, e aí eu lembro até o senhor que me atendeu, chamava Antônio. O Antônio disse, olha, nós temos essa vaga, mas nós temos alguns quesitos que precisam ser preenchidos. Eu peço que você passe aqui e a gente vai analisando. E aí eu fui, preenchi, eles mandam lá para análise e tal. Uns 15 dias depois, mais ou menos, eles me ligam dizendo que eu tinha sido aprovada para a vaga. E aí eu fiquei super feliz, eu falei, nossa, não acredito e tal, e fui lá. Só que na LBV, se eu batesse a minha meta de doação, eu conseguia um salário de R$800. Que naquela época Era muito bom. Ah. Na Polícia Federal, como estagiária, já com Vale Coxinha, eu recebia R$496. Na hora que eu vi aquilo, nossa, uma decepção. Falei, não dá, Você fica imagina a inviável. estagiária na Polícia Federal? Imagina. A minha tia era mãe solteira. Tinha 2 filhos e nós morávamos de aluguel. Falei, não dá, gente, é inviável. Eu cheguei em casa,
chateada e tal. Eu lembro que eu cheguei, a minha tia estava na pia, assim, lavando louça, eu sentei, fiquei conversando com ela, eu disse assim, tia, apareceu uma vaga muito boa de oportunidade para mim. Ela, poxa, que legal. Eu falei, mas para mim no momento é inviável. Ela deixou a louça na pia, virou assim, falou, mas por que inviável? Eu disse, olha, na LBV, se eu bato a meta, e eu entrei, Rosana, na LBV e eu já bati a meta. Ah, mas com esse sotaque, né? Não é verdade? Eu entrei... Já começa assim, é agradável, né? O seu jeito de falar já é agradável. Tem pessoas que têm empatia na voz, na Sim. presença, né? Você é muito empática. E aí, eu bati a minha meta. Então, era R$ 800. E aí, eu disse para ela, não dá, tia. Ela falou, Som, mas você não... Eu me lembro perfeitamente das palavras da minha tia. A minha tia era uma mulher de muita personalidade, de muita fé. E aí, ela virou para mim e falou assim, mas você não sabe o que Deus pode fazer através desse pouco. Você não sabe as portas que Deus pode abrir. Sim. Você não sabe as oportunidades que Deus pode te dar através desse pouco. Então, assim, ó, aceita que eu seguro a onda aqui. Eu olhei para a cara dela de novo e pensei que ela estava ficando, mas aceitei. E aí eu me lembro que quando eu cheguei, eu trabalhei na Deleprev, Delegacia de Crimes Previdenciários. E aí eu recordo que quando eu cheguei, a chefe do cartório me convidou para conversar comigo e tal, e ela pegou uma pasta gigante assim, e ela falou, senta aí, agora eu vou ver com quem eu vou colocar você para trabalhar. E ela foi folheando aquele livro, folheando, eu não vou te colocar com esse, não vou te colocar com esse aqui também não. Aí ela passou e voltou e falou, ah, já sei. Eu vou colocar você com Eduardo Bolsonaro. Eu nunca tinha ouvido falar de Bolsonaro na minha vida. Isso era o ano de 2013. 2013. Eu nunca tinha ouvido falar de Bolsonaro na minha vida. Achei o nome impopular, assim como o meu, né? Bolsonaro não é popular, Sonairo. Eu falei, bom. E aí era uma sexta-feira, ele não estava, o Eduardo estava de folga. Ela me levou na sala e falou, tem esses documentos aqui, eu preciso que você olhe o número do documento, olhe aqui nessa cartilha do inquérito e vá anexando, quando o escrivão chegar ele vai conferir. E eu fiz isso quando eu cheguei na segunda-feira. Eu estagiava à tarde. Quando eu cheguei na segunda-feira, o Eduardo já estava montando uma mesa, providenciando um computador para mim e tal. E ali a gente foi ficando, fomos construindo uma amizade. Ele foi me falando quem era o pai dele, né? Ele foi, enfim, o meu primeiro livro de direito foi ele que me deu. Um dia ele chegou eu chegava sempre cedo na delegacia, e um dia ele chegou e me viu eu fazendo uma atividade olhando pelo celular, na época um Samsung. E aí ele falou, nossa, tá fazendo plágio já, acabou de entrar na faculdade, já tá plagiando. Aí eu falei, não, eu tirei foto aqui do Vadimeco e tô pegando alguns artigos. Ele, pô, você não tem um VAD? Eu falei, não. Ele me deu um livro. Então, meu primeiro livro de direito, quem me deu foi o Eduardo. E aí a gente foi construindo uma amizade. 2014 foi a primeira eleição dele como deputado federal. Seja muito bem-vinda, prefeita Elô de Paraibuna. Estamos muito orgulhosos de você. Queremos que você fale com as mulheres, que passe a sua experiência, que conte um pouco da sua vida e que inspire muitas de nós. Rosana, muito obrigada. É uma satisfação poder até, né, estar aqui com vocês para a gente falar de políticas públicas e falar de políticas públicas desenvolvidas por mulheres, né? O PL tem essa característica do acolhimento à mulher dentro da política. Eu estou no PL desde 2004, né? Então tenho 20 anos de PL e tenho esse processo vendo cada vez mais a política crescendo, o PL crescendo e a participação de mulheres também. No diferencial que a gente tem, a capacitação, o apoio, o acolhimento. E isso é uma característica do PL, por isso que a gente chega onde chegou, né? Comecei lá em 2004, minha primeira eleição como vereadora do município, um município que tricentenário, não tinha mulheres na política, não tinha mulheres representantes no legislativo. Nunca tinha tido uma prefeita? Prefeita, eu fui a primeira candidata e a primeira eleita. Olha, na história da cidade. Na história da cidade. Grande vitória. A gente teve mulheres como vice-prefeitas, mas como candidatas a prefeita, não. E na Câmara, naquela época, também já era um tabu. Eu fui a 8ª mulher eleita na história de Paraibuna, que hoje tem 359 anos, né? Então,
quantos anos se passaram e as mulheres pouco participaram. Aí tive 3 mandatos como vereadora consecutivos e consegui nesses 3 mandatos ser a vereadora mais votada da história nas 3 eleições. E aí, dentro da carreira de mulher, aquilo que você falou, a gente tem que conciliar com tudo que você vive no dia a dia, né? E em 2010, eu tinha perdido, como eu trabalhava e tenho 2 filhas, 3º mandato, professora, e eu tinha que ter uma rede de apoio para cuidar dos filhos, porque a gente tem muitos compromissos dentro da política. E em 2009 eu perdi uma rede de apoio, que seria meu sogro, que ficava comigo nas sessões legislativas, nas reuniões de comissões e tudo mais. Ele ficava com as minhas filhas. Eu perdi meu sogro em 2009, perdi meu marido em 2010 e minha mãe em 2012. Nossa. E aí eu tive que me afastar da política. Porque, como mãe e como mulher, eu vi que eu precisava de estrutura para continuar um bom trabalho. Né? E aí eu tive que me afastar. Mas dentro do histórico, eu ainda continuei como professora e participando da sociedade, participando da vida dos alunos, né, das famílias paraibunenses, contribuindo ainda em outras questões, mas acabei me afastando. Então, eu fiquei 3 mandatos e me afastei 2 eleições. Quando eu vinha para aposentadoria, e o prefeito anterior, a qual eu estou sucedendo, me convidou para ser chefe de gabinete. Eu vim como chefe de gabinete, mas já com a intenção realmente de voltar para a política, porque eu sempre gostei e sempre fui muito bem acolhida, tanto na cidade quanto no partido. E voltando, foi quase que natural, e aí eu fui candidata da sucessão e hoje estou aqui prefeita de Paraibuna. Ainda tem esse preconceito muito forte, assim, como uma mulher prefeita? Você sente que precisa fazer 3, 4 vezes mais para ser respeitada? Ainda há esse machismo velado até entre homens que culturalmente aprenderam dessa forma, né? Não vamos culpá-los também, porque a gente vem de um processo da sociedade em que as mães também ensinavam para as filhas e para os filhos essa cultura que elas aprenderam, né? Mas ainda é uma barreira a ser enfrentada? Eu acho que as mulheres, elas não precisam só mostrar as suas competências. Elas têm que mostrar e provar, não é? Num ditado popular, assim, é mostrar e realizar e fazer propaganda daquilo que você fez, porque fica aquela dúvida, mas será que essa decisão foi dela mesma? Será que não é o ex-prefeito que deu essa ideia? Será que não é o outro gestor que está do lado, que é homem? Meu Deus, será que é isso mesmo? Lógico que as nossas decisões não são tomadas individualmente, sozinho, porque, né, todas as decisões... é como se a mulher não conseguisse, né? Exato. Pessoas, como se a mulher não tivesse. Exato. Ainda tem. Para a política, pelo menos. Né? Exato. Ainda tem e tem muito. Eu sofri nas campanhas, as pessoas saem para conversar e a hora que você vai falar, a pessoa desdenha ou não olha para quem é o representante masculino que está do lado, responde para essa pessoa que está do lado. Mas isso nunca me incomodou e nunca me fez desistir. Porque eu acho que, principalmente eu que já estou há muito tempo na política, e já vi isso de uma forma muito mais intensa. E vejo que isso já está se diluindo. Então, o pouco que tem, a gente vai conseguir superar isso tudo e vai conseguir provar que a mulher tem esse espaço de cumplicidade, de igualdade, de equidade com o homem.